Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 11 de agosto, de 2025, dentro dessa novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, a lição 7 de hoje, ela tem como título Codornizes e Maná. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 16, onde aqui nós vemos as murmurações e reclamações do povo israelita contra Moisés e Arão, e também direcionadas a Deus devido à falta de alimento a seu gosto, durante a caminhada no deserto rumo à terra prometida. E a caminhada ela ela foi bastante assim protegida por Deus, Porque é um Deus de misericórdia, de amor, onde uma nuvem acompanhava realmente o povo de Israel em todo o trajeto, protegendo assim do clima, intempéries, às vezes pode estar quente ou frio, e era mantido a temperatura constante, tanto de dia quanto de noite. E mas só que lamentavelmente o que a gente observa aqui, principalmente em Êxodo 16, que o padrão de reclamações de rebelião nessas histórias assim, de peregrinação do povo de Israel, as pessoas normalmente, como acontece hoje, elas esqueciam dos milagres, das bênçãos de Deus e da ajuda poderosa que Deus faz no passado e como ele havia solucionado os problemas deles no presente, E os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem, a trajetória final, o objetivo final deles chegarem até a terra prometida. E aqui em Êxodo capítulo 16, a causa dessas murmurações dos israelitas era justamente sobre alimentação. Eles reclamavam muito dos alimentos, eles se lembravam quando eles estavam lá, mesmo cativos e escravos no Egito, onde eles mencionavam que eles tinham pratos cheios de alimentos, de todo tipo de carnes, que eles comiam. Porém, agora eles estavam libertos, Mas segundo eles, faltava-lhes alimentos, assim, conforme o paladar deles, E Deus faz, assim, uma provisão para eles de um maná que ele fornecia, assim, pela manhã, caía do céu esse maná, um alimento completo, com todas as proteínas, com todos os minerais necessários, assim, para o ser humano. E à noite ele dava codornizes conforme foi a vontade do povo de Israel. Porém, isto, sabe, nos faz lembrar a tentação do ser humano pelo alimento, pela glutonaria, E isso aconteceu realmente em várias oportunidades que é contada na Bíblia, como aconteceu lá no Éden, por exemplo, Onde houve a queda de Adão e Eva, e eles caíram justamente pelo alimento, pelo ato deles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. E também nós vemos também que o alimento ele influenciou também por parte de Satanás na tentação a Jesus no deserto, E foi o primeiro ataque de Jesus, foi justamente porque ele conhecia o ser humano, mas não conhecia Jesus.
porque ele conhecia o ser humano, porque ele atacava as pessoas pelo estômago, né? Pelo alimento, né? Ele tentou realmente atacar a Jesus, mas se deu mal, né? Porque Jesus rechaçou através da palavra de Deus o que Deus fala sobre o alimento, né? Como consta lá em Mateus capítulo 4, versículo 3. E também outro exemplo que nós vemos aqui sobre alimento que envolveu a vida de Esaú, que ele perdeu os direitos de primogenitura por causa do seu apetite assim incontrolável, né? Que está lá em Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34. E assim a gente vê assim a desobediência, né, do povo de Israel assim, numa constante nessa caminhada até lá Canaã. E a gente vê que o estômago é onde o inimigo estava atacando e continua atacando os seres humanos nos dias de hoje. E Deus dá esse maná especial, um preparo especial com todos os nutrientes para eles e também codornizes conforme eles pediram, e assim mesmo as coisas não estavam bom para eles. Eles sempre queriam realmente mais, né? Procurar realmente saber coisas mais, né? E saber que, que o alimento para eles era um mal, Deus estava realmente falando para eles, né? E eles continuavam realmente no seu pecado, afrontando a Deus, murmurando e reclamando. Os cristãos que observam os estatutos e mandamentos de Deus jamais deveriam deixar de se preocupar ou ficarem perturbados com as necessidades de sua vida. Porque nós temos um Deus poderoso e grandioso que ele cumpre com suas promessas, né? E ele jamais deixará um filho seu realmente passar necessidade. Se até uma mãe ama seu filho e os alimenta, ainda mais Deus, que ele alimenta até as aves dos céus. Se os homens amam e obedecem a Deus, né, com sinceridade, e fazem a sua parte, Ele, Deus, providenciará tudo o que nós necessitamos. Mas infelizmente o povo israelita, que era para ser uma nação santa, um sacerdócio real, adquiriu-se um padrão de murmurações, de reclamações, e fez essa rebelião que ela era constante, ela era cada caminhada de 3 quilômetros eles estavam reclamando, né? Nessa caminhada desde o Egito até a Terra Prometida. E nessa peregrinação, assim, que Deus estava prometendo para um lugar que Ele, Deus, estava preparando um lugar assim especial, onde tudo isto seria, não teria mais dificuldades naquele lugar. Mas após a segunda murmuração, que houve reclamações, né, por exemplo, lá com sede, que nós vimos ontem em Mara, e Deus faz aquele tremendo milagre, transformando as águas amargas em águas doces. Agora no deserto de Sim, que ele fica localizado entre Errim e o Monte Sinai, eles voltaram a reclamar e murmurar. Eles se esqueceram por completo dos milagres, dos sinais, da ajuda desse poderoso Deus no passado e da forma assim como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas ofuscaram o objetivo final de Deus, que é dar um futuro esplendoroso para todos na Terra Prometida. Mas percebam aqui em Êxodo 16, Êxodo no capítulo 16, que mesmo diante de toda esta murmuração, reclamação, assim dos filhos de Israel, devido assim justamente às tentações alimentares, né, ou seja, sendo atacados pelo estômago, observamos assim que Deus ele é um pai amoroso, que não tratou esse povo pecador como eles mereciam ser tratados, muito pelo contrário, né? Deus com paciência pôs diante dos israelitas a oportunidade deles reconhecerem os cuidados divinos e eles não o fizeram.
E aqui no deserto de Sim, o povo reclamou da falta de alimento, de comida assim, que eles estavam acostumados no passado. Mesmo Deus ter dado no presente um alimento completo, como o maná, o pão do céu, né? O pão, que é chamado de o pão dos anjos, e eles realmente acham que não estava bom. Que até Asaf, no Salmo 78, versículos 23 até 25, que ele diz, ó, nada obstante ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los. E lhes deu o cereal do céu, comeu da qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar, que está lá no Salmo 78, versículos 23 até 25. Deus abriu as comportas do céu, né, para alimentar esse povo de Israel. Porém, eles rejeitavam o presente. O que nós vemos que o alimento, ele é a tentação de todos os tempos, né? Inclusive trazendo doenças geral para o povo de Deus, e as pessoas não se olham para isto, porque hoje nós vemos assim até pastores obesos, né? Cristãos assim obesos, com alimento em excesso, né? Mesmo saudável em excesso. Sabe, não cuida da saúde, de repente dá infarto, daqui a pouco dá problemas cardíacos, aí o culpado é Deus, né? E nós vemos assim em todos os tempos, né, que o inimigo tem atacado pelo estômago, porque lá em Adão e Eva no Éden eles caíram devido ao ato de eles desejarem comer da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículos 1 até 6. E nas tentações de Jesus, o Satanás, né, o inimigo que está nesse grande conflito cósmico, ali no deserto, ele faz o primeiro ataque contra Jesus justamente através do alimento, que está lá em Mateus 4:3. Ele aproveitou para lançar dúvidas sobre a origem de Jesus, a origem divina, justamente ali no alimento, onde ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, que está lá em Mateus 4:3. E na Bíblia, fala que Esaú perdeu os seus direitos, né, de primogenitura, justamente por causa do seu apetite realmente voraz, que está lá em Gênesis capítulo 25, versículos 29 até 34. Onde aqui Esaú, ele foi vencido pelo apetite exagerado, né, como muitos cristãos têm hoje também, e ele se rebaixou a tanto que ele vendeu por um prato de lentilhas, que está lá em Gênesis 25, 34. Vejam a que ponto chega o ser humano. E o povo israelita sempre desobedeceu a Deus pela gula, conectados ao alimento assim e bebidas, que até levou a Moisés lembrar das gerações posteriores a não caírem no mesmo erro que eles haviam caído. Que Moisés diz, o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E diante de tanta reclamação dos israelitas por alimentos, o Senhor respondeu com misericórdia a todas essas queixas, né, de não ter carne e outros alimentos, que mesmo os escravos lá no Egito eles desfrutavam, achavam que lá era uma beleza. E na realidade a fala do povo era cheia de exageros, amargura, ironia e até pessoas injustas. Os israelitas se lembravam dos seus pratos cheios assim de gorduras, enquanto trabalhavam como escravos do faraó. Em resposta, no entanto, o Senhor prometeu que lhes daria o pão do céu, o maná, e também codornizes, né? À noite eles tinham codornizes e pela manhã caía o maná, que diz lá em Êxodo 16:13. Quando veio pela primeira vez o maná, perguntaram, mas o que é isto?
que está lá em Êxodo 16, 55. Com a vinda do maná, com a dádiva divina, Deus ensinou os israelitas a observarem e viver o quarto mandamento, o sábado, para de descanso, pois na sexta-feira, no sexto dia, o maná caía em dobro, justamente para eles se alimentarem no sábado, para que não tenham algum serviço, alguma coisa para fazer, que é um milagre. E por isso o maná é chamado de o pão do céu, que diz lá em João 6,31. Por meio dessa dádiva, Deus ensinou que Ele é o Criador e mantenedor do universo e Ele é provedor de tudo, onde Ele usou sua provisão sobrenatural, que no caso aqui o maná, para ensinar que o sábado é um dia de descanso e adoração. E assim, nessa peregrinação, o povo israelita pelo deserto, a cada semana acontecia 4 milagres assim espetaculares que nós observamos aqui nessa lição, sendo o primeiro que durante os 5 dias da semana, Deus dava uma porção diária só para aquele dia, né? Do maná, né? Dava o maná só para aquele dia. Um alimento completo com todos os nutrientes e vitaminas que um ser humano necessita. O segundo ponto é que na sexta-feira era uma porção assim dobrada que eles recebiam, né? Para justamente eles não terem que pegar no sábado, porque era para consumo somente de uma pessoa, que eles pegassem a quantidade para aquela pessoa. Se acaso eles pegassem a mais e sobrasse, apodrecia, que já é um ensinamento de Deus isto, uma ordem de Deus. E o terceiro ponto é que o maná na sexta-feira não estragava para o sábado. E o quarto ponto é que o maná não caía no sábado para justamente as pessoas não trabalhar no sábado, para acontecer a sua observância completa. E assim o sábado é o clímax da gratidão, é um oásis no tempo para nos aliviar das tensões dos desertos desse mundo. É um dia realmente para nós comemorarmos toda a criação, que é justamente Deus fez esse dia para isso. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado e clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. No momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de presente de Deus algo fantástico que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, está voltando, voltará, e os sinais estão se cumprindo, e ao voltar Ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você participará da grande bodas do Cordeiro no céu. Ou seja, o casamento, a união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, numa grande festa. E você terá uma grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.